Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje com a minha voz já se recuperando. Mas ontem refletimos sobre a comunhão verdadeira. E hoje Rick Allen nos convida a ir além. Não apenas experimentar a comunidade, mas cultivá-la. Porque nenhuma comunidade ela se sustenta sozinha. Ela exige escolhas, exige compromisso. O seu compromisso. Então, vamos para o dia 19, 19º dia, cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Tiago 3. Quando nós falamos em comunidade, nós não necessariamente estamos falando aqui apenas de um grupo específico, de uma igreja local ou de pessoas que cultivam e de pessoas que cultivamos mais perto. Não necessariamente é essa a comunidade, porque a comunidade ela é um ambiente vivo onde a vida acontece, onde essa vida espiritual ela acontece. Então é o espaço onde o amor e a graça elas podem se tornar visível, onde o perdão pode ganhar força, onde a humildade transforma os relacionamentos, onde a gente pode ver esse agir de Deus através de nós no todo, em comunhão com o todo. Então não necessariamente que essa comunidade seja uma igreja local, porque assim como cada célula do nosso corpo precisa do ambiente certo para viver, nós também precisamos desse ambiente certo e saudável para florescer como humanidade, como essa humanidade que nós somos. E esse ambiente é essa comunidade, aquele conjunto de pessoas, de laços, histórias e encontros unidos que formam esse grande corpo espiritual. E você faz parte dessa comunidade. Naturalmente, nós nos envolvemos muito na vida somente nas nossas tarefas, nos nossos compromissos, em nossas responsabilidades pessoais, mas nós também temos uma responsabilidade social, que nos pede também essa presença, essa consciência, esse compromisso, para que o todo se sustente em harmonia, de forma amorosa e saudável. A vida não é só sobre mim e sobre o que eu desejo, os meus sonhos, não é só sobre você e as suas conquistas, os seus desejos, os seus anseios. Então, viver essa humanidade que nós somos exige de nós essas escolhas e esses compromissos para realmente se entregar a viver essa comunhão. E hoje Rick Allen nos compartilha no livro alguns desses compromissos que devemos ter para conosco e para com a humanidade, essa comunidade que nós somos. Então vamos para esses compromissos. O primeiro é a sinceridade. Sinceridade, como já vínhamos conversando, porque sem sinceridade não há confiança. Sem confiança não existe essa intimidade. E sem intimidade não existe comunhão. Então precisamos ser sinceros para que haja essa confiança, essa intimidade, essa comunhão. A Bíblia nos pede para seguir a verdade em amor. Então quando a gente fala em sinceridade, não quer dizer que você tem que ser sincero e falar tudo que pensa, falar tudo que há, tudo que acredita, na hora que você quer, do jeito que você quer, de forma grosseira, de forma arrogante. Não, é você falar a sua verdade em amor, de forma carinhosa e não grosseira. Não é ferir o outro com as suas verdades, com o que você acredita. Porque palavras impensadas, elas se tornam feridas permanentes nas pessoas.
Então nós temos que ter essa responsabilidade, essa consciência do que a gente fala, das palavras que saem da nossa boca, porque as palavras têm poder, as palavras elas são profecias, as palavras elas são sementes que quando lançadas, elas geram frutos, tanto na sua vida quanto na vida de quem você direciona. Então nós temos que ter essa consciência e essa responsabilidade das palavras e sempre buscar falar em amor, falar a verdade em amor, falar a verdade em amor. E falar a verdade em amor, ser sincero, é você falar a verdade e não mentiras. Paulo diz: essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. Nesse corpo espiritual, estamos antes de tudo conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Está mentindo para você mesmo. Então falem a verdade em amor. Outro compromisso que temos que ter é com a humildade. A presunção, o convencimento, o orgulho obstinado, eles prejudicam a comunhão muito mais rápido do que qualquer outra coisa. O orgulho, ele ergue muros entre você e as pessoas e principalmente entre você e o nosso Criador. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Se nos portarmos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Então, se o orgulho ele ergue esses muros, a humildade ela ergue pontes que suavizam e harmonizam essas relações. E humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. E você pode desenvolver a humildade de várias formas, seja admitindo as suas fraquezas, seja sendo paciente com as fraquezas do outro, estando aberto também para esses aprendizados. Então você pode desenvolver a humildade de várias formas. Outro compromisso que temos que ter é com a vida em comunidade, exige cortesia. E a cortesia, ela é a espiritualidade no cotidiano. Nós somos corteses quando nós respeitamos as nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e paciente com as pessoas, principalmente com as pessoas que nos irritam. Sempre haverá uma pessoa que é mais difícil de lidar, ao seu ver, né? Ao seu ver. E normalmente existe mais do que uma dessas pessoas que são difíceis de você lidar e conviver com elas. Porque essas pessoas, elas são um presente, elas são uma oportunidade para crescimento, oportunidade para você desenvolver e amadurecer o seu amor. Amadurecer o seu amor, desenvolver essa aceitação de si mesmo, aceitar o outro como ele é essencial. Buscar entender a história da pessoa antes até mesmo de julgá-la pelo seu comportamento, porque muitas vezes a dor que a pessoa carrega, ela explica muito mais o jeito da pessoa do que simplesmente só aquele comportamento que ela está tendo ali, físico e externo. Então a dor que a pessoa carrega, ela reflete muito mais no jeito da pessoa, nos comportamentos dela, do que realmente só é um comportamento, é um jeito, é um temperamento, é uma personalidade. Não, muitas vezes essa personalidade reflete muito mais da dor que aquela pessoa carrega. Então você honrar a história do outro, quando você honra a história do outro, você honra essa comunidade pela qual você também faz parte. Então é de fundamental importância reconhecermos a humanidade que também habita o outro. Ter essa compaixão e empatia para com o outro. Até porque também todos nós somos um. Então quando eu honro a história de uma pessoa, eu também honro essa comunidade, essa humanidade
que nós somos. Outro compromisso que devemos ter é com o sigilo. Sigilo não é você acobertar os pecados, tá? Não é você acobertar os pecados do outro. Sigilo é você proteger o coração do outro da exposição desnecessária. Somente um ambiente seguro, onde há esse acolhimento carinhoso e sigilo confiável, que as pessoas ali presentes, elas vão se sentir à vontade, se sentir pertencente para partilharem a sua essência, a sua autenticidade. Então a confiança é o solo onde a alma cria as raízes. Sem confiança não há pertencimento. Você só se sente pertencente a uma comunidade, a um local, a um trabalho, se você se sente seguro, se você confia naquela comunidade. Então, sigilo, proteger o coração. Outro compromisso é a constância. Como falado recentemente, todo relacionamento exige o nosso tempo, a nossa entrega de corpo, alma e espírito. Então, viver em comunhão requer investimento do nosso tempo. Requer muitas vezes essa renúncia do nosso individualismo, dessa nossa natureza egóica. Então, comunidade não é um grupo específico, como eu falei, mas sim um corpo vivo, onde a expressão, essa manifestação visível do amor do nosso Criador pode se revelar através dessa humanidade que nós somos. Então vamos para o tema de reflexão. Tema para reflexão: comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar: nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. Pergunta para meditar: como eu poderia hoje ajudar meu grupo a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Como? Como você poderia fazer a sua parte no grupo em que você vive? Vamos então para o momento de conexão. Então podem se sentar confortavelmente, soltarem o peso do seu corpo, se conectar com a sua respiração, se conectarem com o seu coração. E diga internamente: Senhor, una o meu coração ao teu. Que eu seja um instrumento da tua paz no dia de hoje. Respire essa verdade e permaneça por alguns instantes nesta presença. E para o dia de hoje, faça um gesto de gentileza silenciosa e simples que fortalece a sua comunidade, o seu grupo, seja o seu trabalho, seja a sua família, seja o bairro que você mora, o condomínio que você mora. Faça essa ação de gentileza silenciosa, sem que ninguém perceba. Aqui o foco não é o reconhecimento, mas a intenção que atravessa o que você faz. E quando você faz com a intenção de amar e de servir, é aí que o seu propósito ganha vida. É aí que o Criador se revela através de você.